Bom dia, pessoal! Nesse vídeo aula nós vamos estudar o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. O MRU ele é um tipo de movimento encontrado na cinemática. O MRU, pessoal, ele é o movimento mais simples da cinemática. Mas, professor, por que o MRU é o movimento mais simples da cinemática? Porque, pessoal, nesse tipo de movimento, a velocidade é sempre constante durante toda a trajetória. Ela não muda com o tempo. Então, velocidade sempre constante. Bom, então tá bom. MRU, movimento retilíneo uniforme, movimento mais simples da cinemática, porque a velocidade é sempre constante durante toda a trajetória, ou seja, não muda com o tempo. Bom, então, no movimento retilíneo uniforme, existe a aceleração ou desaceleração? Lembrando, pessoal, a aceleração é você aumentar a sua velocidade e desaceleração é você diminuir a velocidade. Mas o que a gente viu? Que no MRU a velocidade é sempre constante. Então, não existe a aceleração e nem desaceleração no movimento retilíneo uniforme. Então, a aceleração, que eu vou simbolizar pela letra A, ela é nula. Porque nesse tipo de movimento, a gente já viu, a velocidade é constante. Bom, no movimento retilíneo uniforme, existem duas equações que a gente trabalha. A primeira, no último vídeo aula, eu já apresentei, que é onde a velocidade a gente calcula como ΔS, ou espaço percorrido, sobre ΔT, que é o tempo que eu demorei para percorrer esse espaço. Lembrando que ΔS é variação da posição, ou posição final menos posição inicial. E ΔT, variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então essa é a primeira equação que a gente está olhando, que a gente usa no movimento retilíneo uniforme. Agora, a gente vai fazer um exemplo aqui para discutir dois termos muito importantes no movimento retilíneo uniforme. Aqui eu tenho uma trajetória que vai do ponto A, na posição 30 km, até o ponto B, na posição 60 km. Vamos calcular a velocidade média entre o ponto A e o ponto B. Bom, então eu quero calcular a velocidade entre o ponto A e o ponto B. Velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS é posição final menos inicial. Como eu vou de A até B, a minha posição final é o B, 60. E a minha posição inicial é o A, então menos 30. Eu vou supor um valor de ΔT entre A e B. Por exemplo, que eu demore 2 horas para ir de A até B. Então, é ΔS 60 menos 30 sobre ΔT 2 horas. 60 menos 30 dá 30 km, que é a distância percorrida entre A e B, sobre 2 horas. 30 dividido por 2 é 15. Mas 15 o quê? Quilômetros por hora. Bom, então a minha velocidade média entre o ponto A e o ponto B foi de 15 km por hora. Levando em consideração que a distância entre A e B é de 30 e que o tempo que eu demorei para percorrer essa distância foi de 2 horas. Agora vamos fazer o mesmo exemplo, só que voltando agora do ponto B até o ponto A. A minha velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. ΔS, posição final menos inicial. Mas agora a minha posição final é o A e minha posição inicial é o B. Então, posição final, que é o A, menos posição inicial, que é o B.
dividido pelo ΔT, que eu também vou supor um valor, ΔT, mas agora voltando de B até A, de 2 horas. Então, ΔT, 2 horas. 30 menos 60 é menos 30 quilômetros sobre 2 horas. Então, minha velocidade do ponto B até o ponto A foi de menos 15 quilômetros por hora. Bom, o que a gente repara? Que de A até B a minha velocidade ficou positiva. E de B até A a minha velocidade ficou negativa. No último vídeo, eu expliquei que o sinal indica sentido do movimento. Então, de A até B ficou positivo porque o meu sentido de movimento é de A até B. E de B até A ficou negativo porque eu estou voltando, ou seja, estou no sentido contrário ao movimento. Por isso que de A até B ficou mais 15 km por hora e de B até A ficou menos 15 km por hora. Mas, pessoal, nós precisamos dar nome aos bois. Quando a velocidade é positiva, ou seja, eu estou no sentido do movimento, eu chamo isso de movimento progressivo. Então tem aqui que quando a velocidade é positiva, ou seja, a velocidade é maior do que zero, o meu movimento é progressivo, porque eu estou no sentido do movimento. E quando a minha velocidade é negativa, eu chamo de movimento retrógrado. Então eu tenho aqui velocidade negativa, ou seja, velocidade menor do que zero, o meu movimento é retrógrado. Resumindo, quando a minha velocidade é positiva, movimento progressivo, e quando a minha velocidade é negativa, movimento retrógrado. Pessoal, agora nós vamos estudar a segunda parte do movimento retilíneo uniforme, que é a segunda equação. A segunda equação nós chamamos de função horária da posição. Ela se escreve assim: S é igual a S0 mais VT, onde S é minha posição final, S0 minha posição inicial, V velocidade e T o tempo. Qual a característica principal dessa função? Essa função, pessoal, mostra a posição final dependendo do tempo. Ou seja, ela mostra a posição que o corpo está em relação ao tempo. Aqui embaixo eu coloquei 2 exemplos. Vamos fazer o primeiro. Vou fazer uma tabela de posição em metros versus tempo em segundo. E aqui também uma tabela de posição final em metro versus meu tempo em segundo. Aqui eu tenho a equação S é igual a 2 mais 2T. Então vamos lá. No tempo zero, se meu corpo está obedecendo essa função, qual vai ser a posição dele? Bom, S vai ser igual a 2 mais 2 vezes o tempo, que eu chutei um valor de 0. 0 vezes 2, 0. 0 mais 2, 2. 2 metros. Ou seja, no tempo zero, a minha posição é de 2 metros. E no tempo 1 segundo, qual que vai ser a minha posição? Só substituir de novo o valor. S é igual a 2 mais 2 vezes o tempo, que agora é de 1 segundo. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4 metros. Então, minha posição em 1 segundo é de 4 metros.
E no tempo igual a 2 segundos, professor, qual que vai ser a minha posição? Só substituir de novo. S é igual a 2 mais 2 vezes o tempo, que agora é de 2 segundos. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Então, minha posição no tempo 2 segundos é de 6 metros. Vamos montar aqui embaixo um gráfico de posição versus tempo. Eu sei que no tempo 0, a minha posição é de 2 metros. Eu sei que no tempo igual a 1 segundo, a minha posição é de 4 metros. E sei que no tempo 2 segundos, a minha posição é de 6 metros. Agora vamos juntar os pontos. No tempo 0, posição 2. No tempo 1, posição 4. E no tempo 2, posição 6. Se nós juntarmos os pontos, nós vamos ter uma reta crescente. Professor, por que essa reta ficou crescente? Se a gente reparar aqui na equação, de novo, a gente vê que ela é S é igual a 2 mais 2t. Bom, quem multiplica o tempo não é a velocidade? Quem está multiplicando o tempo aqui é 2. Então, a velocidade do corpo é de 2 metros por segundo. Positivo. Velocidade positiva, a gente viu então que o movimento é um movimento progressivo. E toda vez que a velocidade é positiva e o movimento progressivo, nós temos uma reta crescente. Tudo bem? Vamos para o outro exemplo. No outro exemplo, nós temos uma outra equação. S é igual a 10 menos 2 vezes t. Professor, então, com essa equação, qual é a posição no tempo 0? Vamos substituir. S é igual a 10 menos 2 vezes o tempo, que agora é 0. 2 vezes 0, 0. 10 menos 0, posição 10. Professor, e no tempo 1 segundo? De novo, só substituir. S é igual a 10 menos 2 vezes o tempo, que agora é de 1 segundo. 2 vezes 1, 2. 10 menos 2, 8. Tudo bem? Só colocando aqui também. 10 e 8. 10 metros e 8 metros, né? Professor, e no tempo 2? Qual que é a minha posição? Bom, minha posição final vai ser 10 menos 2 vezes o tempo, que agora é de 2 segundos. 2 vezes 2, 4. 10 menos 4, 6 metros. Vamos jogar agora esses valores aqui no gráfico. No tempo 0, a gente viu que a posição é 10 metros. No tempo 1, a gente viu que a posição é 8 metros. E no tempo 2, nós vimos que a posição é de 6 metros. Agora vamos ligar os pontos. No tempo 0, posição 10 metros. No tempo 1, posição 8 metros. E no tempo 2, posição 6 metros. Se nós ligarmos os pontos, nós vamos ter uma reta decrescente. Professor, por que agora uma reta decrescente? Vou pegar a equação e vou escrever aqui de novo. S é igual a 10 menos 2 vezes t. De novo, quem multiplica o tempo é a velocidade. Quem está multiplicando o tempo nessa função? Menos 2. Então, a velocidade nessa equação é menos 2 metros por segundo. E nós vimos que velocidade negativa caracteriza o movimento retrógrado. Ou seja, toda vez que a velocidade é negativa,
o movimento é retrógrado e a sua reta vai ser uma decrescente. Bom, pessoal, encerro aqui movimento retilíneo uniforme. Lembrando que a característica principal do movimento retilíneo uniforme é que a sua velocidade é sempre constante.